Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Ok, parabéns aí, presbítero Enos, pela produção, e é bom para a gente estar sempre antenado na vida da igreja, participando mais. Eu sinto falta de ver a igreja participando mais das programações que a gente tem aqui. Então, que você possa, que sabe até a palavra de Deus fale com você nessa noite, em relação até a isso, de uma participação maior, porque tudo que a gente faz que a gente tenha felicidade. Porém, certas escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, certamente trazem infortúnio sobre a nossa vida. E é o que a gente vai ver hoje, nessa mensagem de Gênesis 47. Abra sua Bíblia em Gênesis 47. Gênesis, obrigado, 47. Fala que a palavra é luz, né? Se a gente está em trevas, você não vê nada. A partir do versículo 7. Eu lembro de ter pregado nesse mesmo versículo, ou versículos, o ano passado, mas numa outra ótica. E como eu vou falar de Jacó, que é um personagem bem conhecido, e que nós pastores, costumeiramente pregamos sobre Jacó, eu escolhi esse texto aqui, que reflete um pouquinho do final da vida dele. Em como ele chega lá, qual é a leitura que ele faz. Olha só, Gênesis 47, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Queria que você prestasse atenção nessa frase, a gente vai trabalhar ela. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado Faraó, saiu de sua presença. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor. Que o estudo dessa palavra reflita a Tua vontade, a realidade bíblica sobre as nossas vidas. Que o ensino venha do Espírito Santo para nos transformar, a fim de que sejamos pessoas melhor equipadas para enfrentarmos a vida e as dificuldades da vida. Dá-nos, Senhor, a perspectiva da vida abundante, não de uma vida simplesmente acomodada com a infelicidade. Mas dá, Senhor, tem gente aqui nessa noite, e talvez bastante gente, que esteja absolutamente infeliz em relação a muitas coisas. Que haja esperança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É possível ser feliz? Que a gente pode viver melhor, a gente sabe que pode. Mas viver contente mesmo, é possível? Do que depende a nossa felicidade? É claro que uma felicidade perene só no céu. Mas eu creio que a gente pode passar mais tempo feliz do que infeliz. Mais tempo satisfeito do que insatisfeito. Eu creio nisso.
Mas o que eu tenho visto, muitas vezes, é o contrário na vida de muita gente que é cristã, que busca Deus, que se entregou a Jesus, mas que tem uma vida absolutamente infeliz, por conta das circunstâncias. Então, nós precisamos olhar para esse último personagem dessa saga, desse mês, onde a gente falou sobre essa família, e esse é o último personagem dela, nesse sentido aqui de abordagem que nós teremos. Então nós vamos olhar para esse homem chamado Jacó. Talvez a pessoa, não vou dizer mais importante lá no livro de Gênesis, mas certamente, seguramente, Jacó é uma das pessoas mais importantes desse livro, até porque o escritor desse livro, que a tradição atribui a Moisés, quem escreveu esse livro de Gênesis gastou mais tempo com Jacó do que com qualquer outro personagem em Gênesis. Nós temos muita história desse homem. Então é difícil dar um resumo assim, num sermão só, numa palavra só, mas é o que eu quero fazer. Então me ajudem aí para que a gente consiga fazer isso. Esse homem, Jacó, agora já velho, com 130 anos, filho caçula de Isaac e de Rebeca. E se a gente lê esses capítulos que foram dedicados a Jacó, nós veremos que esse homem passou pelas situações das mais diversas e das mais adversas. E aqui em Gênesis 47, já remontando a parte final da sua história, ele então fica muito feliz com a notícia que ele recebe de que o seu filho José, o queridinho, o preferido, não havia morrido, como lhe trouxeram a notícia muito tempo atrás os irmãos de José. E o que acontece agora, ele descobre que José é o principal, ou um dos principais do Egito. É o vice-governador do Egito, só fica abaixo do faraó. E agora ele está contente, obviamente, é um momento de alegria. E ele chega então lá no Egito, e a primeira coisa que José faz é levar o pai ao faraó. Eu quero apresentar a faraó meu pai, o cara que me ensinou, o cara que eu amo, o camarada que me falou de Deus e eu me espelho nele. Eu quero levar para apresentar ao faraó. E aí, chegando diante do faraó, a pessoa talvez mais importante da terra, historicamente, naquele momento, o faraó lhe faz uma pergunta: quantos anos você tem? E a resposta de Jacó não se limita só a responder isso, diretamente, quantos anos eu tenho? Tá, 130 anos. Mas ele diz o como ele viveu esses anos, de que forma esses anos foram vivenciados por esse homem. E a expressão que me chama a atenção é essa: poucos, 130 anos são muitos anos diante da nossa realidade, mas diante daquela realidade não eram tantos assim, porque os pais dele viveram mais do que ele. E aí ele chega e diz assim: foram poucos e foram maus. O diagnóstico de Jacó é realista, mas é um diagnóstico assustador. Ele talvez tenha tido não muitos momentos felizes na vida dele. E aí eu me pergunto, como isso é possível? Um sujeito que carrega no seu bojo tantas promessas de Deus, como é que esse camarada faz uma afirmação dessa no final da sua vida? Por isso que o tema é esse: bendita, infeliz família. Tema esquisito e um tema que mexe com a gente, porque dá para ser bendito e ao mesmo tempo infeliz. Nem sempre uma família que nasceu para ser bendita será uma família
feliz. Ela tem tudo para ser uma família feliz, mas muitas vezes não é. Tudo está ali no seio dela, Deus colocou, Deus deixou ali, mas ela não é feliz. Por quê? A gente vê aqui que na prática do dia a dia, as coisas começam a sair bem diferentes das melhores expectativas daquela família. Quando Isaac foi lá, conheceu Rebeca, casou com ela, quem sabe teve uma expectativa, inclusive diante da promessa, expectativa muito boa, e assim são as nossas expectativas. Você não casa com uma pessoa para ser infeliz. Você quer casar para fazer a pessoa feliz e para ser feliz junto com a felicidade daquela pessoa. Você quer ter filhos, não é para jogá-los nas drogas. Nem um pai, nem um drogado, quando vai ter um filho, ele quer que o filho dele seja drogado, viciado. A gente não quer isso, que o nosso filho seja bandido, ladrão, trapaceiro. Sempre temos as expectativas boas quando a gente vai iniciar algo. Mas essa família, apesar de nascer bem, a gente viu lá com Isaac. Isaac tinha um perfil de ser um cara egoísta, porque o pai, quem sabe, o educou para ser o centro de todas as coisas. E Isaac se torna uma pessoa extremamente egoísta. E aí, a demonstração do egoísmo de Isaac é quando ele ama mais Esaú do que Jacó. Mas ele ama mais Esaú do que Jacó porque Esaú lhe faz favores que Jacó não fazia. Esaú vai lá, caça para o pai, traz presentinho para o pai. Então logo eu gosto mais desse aqui porque esse aqui me agrada mais. Aquele ali não. Que ele fica só do lado da mãe. Não gosto muito dele, ou, claro, gosto, mas não tanto quanto esse aqui, que todo pai gosta do filho, dependendo de como seja, mas esse grau, ou esse exercício de preferência, muitas vezes ainda é comum, e é existente em alguns lares. Nós vemos Isaac promovendo o seu egoísmo quando deixa a sua mulher em perigo, para ele livrar de si mesmo o perigo. A gente olha para Rebeca depois, que é uma mulher que sempre foi ativa, para frente, não tinha medo de nada, saiu cedo de casa, enfrentou a vida, foi casar com um cara que ela nem conhecia, mas ela enfrentou, mocinha jovem, vou lá, não tem problema. Mas depois de um tempo, ela começa a manipular as coisas, a manipular aquela família. E ela então pensa assim, se Deus não abençoa, eu vou ter que me virar sozinha. Se Deus não vai cumprir o que Ele falou em relação a Jacó, que Ele falou que Jacó é que ia herdar a bênção, eu vou me virar, eu vou dar um jeito. E aí ela leva a família a uma profunda divisão. E com esse tratamento com os filhos, esse casal gerou nos filhos alguns problemas graves de caráter. Você lembra de Esaú? Nós falamos domingo passado sobre ele. Um camarada inconsequente, um camarada que não tinha noção de valor das coisas. O que era primazia, o que era secundário, para ele era tudo igual. O que era de Deus, o que era do mundo, não importa. Para mim é tudo igual. Eu tenho valor na minha vida. Eu quero satisfazer, eu tenho compromisso com o meu desejo. Quero satisfazer o meu coração. E é um cara que despreza a bênção de Deus. Desprezou a bênção de Deus. Esse era Esaú. Uma família complicada. Mas Deus a inseriu na história do seu povo. Essa família faz parte, irmãos, da aliança. É uma família que Deus diz assim, que nessa família seriam benditas todas as famílias da terra. Nessa obediência original de Abraão e na sucessão disso, todas as famílias seriam abençoadas.
Então, uma boa notícia para a gente nessa noite é que se Isaac, se Rebeca, com tantos erros, e seus filhos também, com tantas atitudes contraditórias, ainda assim estiveram dentro dos planos de Deus. Isso significa que a minha e a sua família também, com tantas lutas, tantos problemas, tantas escolhas equivocadas que a gente faz, mas Deus deseja transformar a nossa família, abençoar a nossa família e usar a nossa família como bênção na história também. Isso é uma coisa tremenda. Talvez você possa até olhar para a sua casa e dizer assim, se auto-perguntar, né? Mas como? Como a minha família, como a minha esposa vai ser bênção? Como meu marido pode ser bênção? Como meus filhos? Como esse casamento? Enfim. E aí você olha para a história dessa família, você vê a graça e o poder de Deus acima das escolhas deles e acima dos problemas deles. Porém, a má notícia, a boa notícia é que Deus vai trabalhar com a gente e salvar a gente, se a gente crê em Jesus. Agora tem uma má notícia, irmãos, que apesar de ser bendita essa família, me parece que essa família sempre andou lado a lado com a infelicidade. Por quê? Por culpa de Deus? Ou por causa das escolhas deles mesmos e da dificuldade em mudar, ou da dificuldade em fazer uma leitura melhor da vida e aplicar os ensinos de Deus para a vida? E quando a gente não faz uma leitura correta da vida, a gente não obedece a Deus, a nossa vida vira um caos. Então, quais são os fatores que fazem com que nós mesmos, mesmo benditos de Deus, às vezes a gente vive infeliz? E eu quero olhar para Jacó. Tem outros tantos fatores, mas eu gostaria de olhar aqui para Jacó, para a gente destrinchar a vida desse camarada. E eu me atrevo a afirmar que Jacó passou a maior parte da vida dele lidando com a infelicidade, porque Jacó perdeu ao longo da vida seus maiores amores. Quem é seu maior amor? Você já amou alguém e perdeu esse alguém? Você, pai, perdeu algum filho? Você, filho, já perdeu os pais? Você, marido, esposa, já foi deixado para trás? Você entregou sua vida a uma pessoa, amou essa pessoa, e ela nem aí, depois de um tempo, nem aí com você, te deixou, te largou para lá. Jacó, ao longo da vida, foi um camarada que experimentou a dificuldade de perder os seus maiores amores. Não foi uma vez só. Por exemplo, quando ainda jovem, então, jovem já, bem maduro, na verdade, mas esse homem, quando faz a escolha de agora obedecer a sua mãe e enganar o seu pai, você lembra dessa história? Jacó foi persuadido pela mãe a enganar o pai para receber a bênção que pertencia ao irmão mais velho, mas como ele já havia vendido a bênção para Jacó, Jacó então se sentiu no direito de enganar o pai, passar por cima de Deus. E a mãe diz assim: sobre mim cai essa maldição, se o pai amaldiçoar você e tudo mais. Então logo cedo ele precisa sair de casa, porque depois que o irmão descobre a trama, o irmão quer matá-lo. Há uma crise tremenda na família, um irmão querendo matar o outro. E Jacó então, com a prerrogativa de sair para achar uma noiva para casar, ele foge de casa. E nunca mais vê a mãe dele. A mãe dele foi uma perda que ele teve ainda enquanto estava vivo. Se você mudou-se para longe do seu pai e da sua mãe,
Hoje em dia, se a gente quer ver o pai e a mãe, talvez a gente não consiga ver todo dia, mas você pode voltar. De vez em quando lá, passar as férias, de vez em quando... Enfim, o problema é quando você perde em vida. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você que teve uma desilusão amorosa, perdeu em vida. Se tornou viúvo ou viúva de uma pessoa viva. Ou quando há luto também na família. E Jacó perdeu a sua mãe. Que difícil. Olha, Jacó não perdeu só a sua mãe, ele perdeu a sua esposa também. Depois de alguns anos de casamento, não muito tempo que ele ficou casado, ele perdeu a sua esposa, uma menina linda chamada Raquel. E quando ele chegou em Padã Arã, a terra que ele estava indo para visitar o tio dele, chamado Labão, e aí ele chega ali, naquele local, o pessoal está dando água ali para os rebanhos, e aí chega uma moça chamada Raquel, prima dele. Naquele tempo podia casar com prima, né, tranquilamente. Chega aquela moça e tem uma passagem, a passagem da Bíblia diz assim que havia uma pedra lá que trancava a água e vários homens tinham que tentar mover aquela pedra, porque ela era muito pesada. Mas o Jacó apaixonado, já olhou, já apaixonou, sozinho. Irmão, Jacó não é o Esaú. Quem é o fortão é o Esaú. O Jacó é o cara que ficava só na cozinha. Mas quando ele chegou ali, viu aquela moça, ele sozinho, ele catou aquela pedra e arrancou. A moça ficou impressionada, falou, mas que cara forte, rapaz. Magrelinho, mas é forte. E agora o Jacó começa a gostar dessa menina e pede a mão dela ao pai, dizendo assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos para ter essa menina. De graça eu trabalho. Você imaginou, você que é menina, o camarada gosta de você, 7 anos ali esperando você. Trabalhando de graça por você. Eita! Hoje em dia é uma dificuldade de esperar, né? O pessoal já quer namorar cedo, já quer resolver cedo, já quer ficar. Senão não gosta de mim. Ninguém quer esperar. E aí o Jacó espera 7 anos. E aí chega o dia. Ai, que legal. Hoje é o dia do casamento. Ai, que maravilha. E o enganador, daqui a pouco, vai ter uma surpresa. Porque ele casou, a menina estava toda assim, havia o semblante todo fechado. Era comum naquela época a mulher usar um véu grosso por cima da face. E o Jacó não conseguiu ver na hora, mas vão casar, é a Raquel. Mas o tio colocou para o Jacó lá a filha mais velha. Ele tinha 2, uma que era Lia, que era feia, muito feia. Ninguém queria casar com ela. E aí o camarada falou, vamos resolver esse negócio aí. A gente bota um véu bem grosso aí, né? Bota o perfume da Raquel na Lia, e aí vai lá o Jacó na lua de mel, nem para levantar. O homem 7 anos esperando, pastor. Nem para levantar o véu, né? Aí vamos que vamos. No outro dia de manhã, daí ele olha para o lado e fala, meu Deus do céu. Ai, o que você está fazendo aqui, Lia? Eu sou tua mulher. Mas não, eu casei com Raquel. Não, você casou comigo. Foi a mim que você deflorou. Aí o Jacó vai reclamar. Como é que você faz? Não, aqui, olha, é o seguinte, Jacó. Aqui a gente não casa a filha mais nova, a gente casa a filha mais velha e pronto, agora você fica com ela. Se você quiser a outra, Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Pelo amor de Deus, aí tem que trabalhar mais 7 anos.
para ter a outra. Só que na semana seguinte, o Labão também não era fácil, né? Falou, olha, mas na semana, você trabalha mais 7 anos de graça, mas na semana seguinte você já pode casar com a Raquel. Então ele tem 2 casamentos, naquela época era permitida poligamia, tem 2 casamentos em uma semana. E talvez por isso que ele chega e fala isso, né? Poucos e maus sejam os meus dias. O cara que tem uma mulher já é difícil, você imagina 2, né? E tem gente querendo arrumar para a cabeça aí. Para com isso, irmão. Né? Olha a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Né? Jacó, mas depois de um tempo casado, os filhos nascem para Lia, tem 10 filhos e Raquel é estéril, mas ela ora pedindo filho, ela falou, Senhor, me dá um filho, senão eu vou morrer, e Deus deu um filho para ela, José, queridinho do papai, e depois de um tempo deu outro filho chamado Benjamim, e quando Benjamim nasce, Raquel morre nesse parto. E mais uma terrível notícia para Jacó, mais um amor que ele perde. E depois, irmãos, ainda perdeu em vida, não para a morte, mas para a distância, e ele imaginava que era a morte, perdeu José, o filho querido dele. Ele teve esse filho com Raquel, era o filho da oração, com a mulher que ele amava, e olha, ele começou a desprezar os outros filhos quando nasceu o José. E os irmãos ficaram com raiva disso, e na primeira oportunidade que tiveram, eu vou resumir a história, eles venderam o José foi parar lá no Egito, e eles disseram que o José havia morrido. E levaram a notícia para o pai. Pai, José morreu. E agora o coração desse pai perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu o filho querido. Então eu me atrevo a dizer que um dos motivos dele afirmar isso, foram poucos e maus meus dias, isso foi por causa das perdas. Talvez você também tenha tido perdas e depois delas você não conseguiu mais se reerguer. Você se sente profundamente infeliz, com grandes dificuldades na sua história, parece que não deveria ter sido dessa forma. Mas sabe como é que a gente enfrenta a perda, irmão? É com fé. É olhando e falando assim, Deus já disse que a vida é breve mesmo. Jacó agora está lá no céu, junto com os seus amados, desde aquela época, irmão. E lá ele não vai morrer. Lá ele não vai perder ninguém pela morte. E lá ele está feliz da vida, que está junto com essa turma toda, nesse sentido. Então a gente tem que ter esperança que esse tempo aqui não é tão longo quanto a gente acha. É breve. Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou para nos dizer que nem a morte para o cristão simboliza o fim. Nisso a gente precisa acreditar, para que a dor possa ser amenizada. As perdas trazem grande infelicidade, mas a gente vai conseguir ter ainda momentos felizes, se nós conseguirmos vencer essa questão, talvez de, nunca mais vou ver, nunca mais, sabe, esse negócio negativo na vida, de se sentir vítima por causa dessas perdas. Irmãos, quando casais perdem filhos, ou quando o marido perde a esposa, ou vice-versa, ou até filhos perdem pais, talvez numa tragédia, só uma convicção profunda de eternidade consegue fazer com que essa pessoa se reerga. É difícil se reerguer, mas essa convicção profunda de eternidade pode te ajudar e te ajudar em muito. Mas uma outra coisa, atrevo-me a afirmar que Jacó era infeliz, porque Jacó repete comportamentos doentios. Há uma espécie de déjà vu na vida de Jacó.
Esse termo ele nasce de uma expressão na língua francesa, que quer dizer assim, já visto, déjà vu, já visto, eu já vi esse filme. Então Jacó repete comportamentos doentios que levam à repetição de resultados desastrosos na vida dele. Então, irmão, não espere colher algo diferente na sua vida se o que você está plantando é sempre igual. Não adianta você ter uma perspectiva de melhora da tua esposa, do teu filho, do não sei o quê, se a tua maneira de lidar com a coisa é sempre igual. E o mais grave, que essa repetição de comportamentos doentios, ela passa para outra, ela tende a passar para outra geração. Não estou falando de maldição hereditária, até poderia ser um tipo, né? Mas que em Jesus todas essas maldições são quebradas. Mas muitas vezes os nossos comportamentos, mesmo como crentes, quando são doentios, eles tendem a passar para frente, na próxima geração. Porque você vê, o pai dele preteriu ele, depois ele preteriu filhos. Ele enganou. Depois ele foi enganado, inclusive pelos filhos. Ele negociou com Esaú. Mais para frente ele tentou negociar com Deus, dizendo assim, Senhor Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo, tá? Mas só se o Senhor me abençoar. Senão, não vou dar não. Foi negociar, achou que podia negociar, repetindo comportamentos. Se você quiser colher bonança na sua vida, não plante sementes de tempestade. Os comportamentos são aprendidos e são repassados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa romper com os comportamentos doentios. Você tem que fazer uma ruptura com esse passado que te levou a colher essas infelicidades todas. Porque todos esses comportamentos que ele teve levaram para ele, ou trouxeram para ele, resultados de infelicidade. Irmãos, por que a gente repete certos comportamentos se eles nos trazem resultados de infelicidade? Por quê? A gente tem que romper. Então, procure trabalhar essa questão. Rompa com aquilo que não é legal para a tua vida, mas que está enraizado ali. Mas uma outra coisa, eu me atrevo a afirmar que Jacó, o bendito, foi infeliz, porque na verdade ele nunca venceu o seu estigma. O que é um estigma? Na época, poderíamos dizer que era uma marca. Hoje, né? O que é um estigma? É uma marca. Aquela pessoa é estigmatizada, ela é marcada daquele jeito. A gente conhece, ela é feliz, ela é triste, ela é isso, ela é aquilo. Na antiguidade chamavam de estigma uma marca, tipo uma tatuagem ou uma marcação de ferro mesmo, no fogo, num escravo ou em ladrões. Aí o cara ficava marcado, estigmatizado. E Jacó já nasce sob a estigma do próprio nome, Jacó. Porque ele nasceu agarrando no pé do irmão que saiu primeiro, ele queria sair primeiro. Aí a família achou bonitinho e falou, esse menino aí quer passar a perna no outro. Vamos dar um nome para ele de enganador? Então você imagina o cara ter o nome de enganador, de suplantador. Então uma coisa que a gente percebe na vida desse homem, Jacó, é que há sim um desvio de caráter nele nessa questão. Quantas vezes, na forma como ele lidava com a vida, com as pessoas, ele enganava. Ele procurava enganar. Ele era um forte candidato a se tornar como grande parte dos brasileiros. Jeitinho brasileiro, você já ouviu essa expressão? A esperteza é o nosso negócio. A gente dá um jeito. Ele era liso, ele era esperto, porque ele tinha um QI avançado. Ele sabia dar nó na curva. Você imagina lá na escola, na chamada, José, Pedro, Yame.
Esaú, Maria, enganador. O cara já tinha que conviver com aquele bullying. Então ele cresce com isso na vida, e eu acho que isso traz para ele uma crise de identidade. E ele luta por dentro, imagino, diante dessa questão. E aí um dia ele tem que fugir, porque ele enganou o irmão, enganou o pai, ele tem que fugir de casa, mas na verdade Jacó parece que estava fugindo, não só de casa, mas até de quem era. Mas 20 anos depois ele tem que voltar, é hora de encarar o passado. Irmãos, eu fico pensando, algumas pessoas que já têm um certo estigma formado, até dentro da igreja, até no seio familiar. Quando alguém olha e fala assim, não, esse cara é um vagabundo. Esse não vai dar certo na vida. Você já se sentiu assim? Talvez teu pai, tua mãe, talvez não dizendo com essas palavras. E aí você luta para provar o contrário. Vou mostrar para ele, vou esfregar na cara dele. Eu vou mostrar. Ele começa a enganar. Quantas pessoas na igreja que o cara se converteu já umas 200 vezes. Ah, agora vai. E aí não vai. E aí a gente vai perdendo, estigmatizou a pessoa. Tem que mudar mesmo, né? E agora, quando ele resolve voltar para casa, ele tem um encontro com a mudança, com a possibilidade de mudança. Porque Deus se encontra com ele. E nesse encontro, esse camarada é duro. Ele luta com Deus, fica a noite toda lutando com Deus. Ele não quer mudar. É duro de coração, até que ele é ferido na coxa, começa a mancar. Mesmo assim ele se agarra e fala, me abençoa, Senhor, não vai embora. E aí, esse anjo de Deus olha para ele e fala assim, então eu vou mudar seu nome, eu vou tirar esse estigma que você tem. Você não é mais Jacó, agora você é Israel, é príncipe de Deus. Sabe, irmão, nós temos a oportunidade de chegar diante desse trono da graça, temos essa possibilidade de chegar diante de Jesus que nos amou, que vem nos buscar. E esse Jesus, ele diz assim, eu mudo o seu estigma. Eu mudo tudo isso na sua vida. De hoje em diante, você não precisa mais ser assim. Mas mesmo assim, por que a gente vive de vez em quando tão relaxadamente? Jacó, ele saiu dali com o estigma mudado, mudou o nome, mas parece que não venceu o seu estigma, porque logo depois ele já enganou seu irmão. Falou que ia fazer uma coisa e fez outra. E assim continuou a vida desse camarada, preferindo depois o José em detrimento aos outros irmãos. Irmão, Deus nos deu a oportunidade, mas muitas vezes a gente não lida bem, e aí o resultado disso só vai poder ser infelicidade. A gente quer continuar resolvendo do nosso jeito. A Bíblia fala que nós devemos ser governados pelo Espírito Santo, dominados por Deus. A Bíblia fala que a carne milita com o Espírito, quer dizer, a pessoa creu em Jesus, mas ela tem a carne, ela tem a natureza dela na vida dela, e essa carne vai lidando. Esse é o nosso estigma, que precisa ser vencido. Ela luta contra essa natureza nova, do novo convertido, do novo nascido. Elas são opostas entre si. E a carne sempre vai dizer, como a serpente disse para Eva, você precisa ser seu Deus. Você que precisa mandar. Você que precisa governar a sua vida.
Deus não é bom o suficiente para governar a sua vida. Se você deixar Deus governar a sua vida, acabou. Você não vai ter mais prazer, você não vai ter mais alegria, acabou. Governe a sua... É a mentira da carne. A gente precisa fazer diferente de Jacó. A gente precisa falar, Deus está aqui na tua mão, agora eu quero fazer a tua vontade. E aí você vai ver o resultado, irmão. Aí você vai ver o que é ter essa vida, ou o resultado dessa vida com Deus. Quantas oportunidades a gente tem, muita gente não aproveita. Deus tem sido bom, Deus tem sido paciente, mas nós duros e difíceis, lutando contra Deus, contra o seu Espírito em nós. Até a carta que Jesus manda escrever a Laodiceia, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Eu não estou dominando, eu não estou governando, estou do lado de fora. E quando eu estou do lado de fora e vocês não escutam a minha voz e não abrem a porta, vocês estão sendo pobres, infelizes, cegos e nus. Poucos e maus foram os meus dias. Você quer terminar assim? Fala a verdade. Eu quero dizer para você que a felicidade, diante dessa minha tese, né? A felicidade ela não está só atrelada à salvação. A pessoa pode ser salva, mas ainda assim, em muitos momentos, ser tremendamente infeliz. E por culpa dela. A felicidade deveria estar atrelada à salvação, em primeiro lugar, mas às vezes não é assim que a gente lida com a coisa. Eu quero terminar falando o seguinte, você quer ser feliz? Uma pergunta. Então, algumas coisas que a Bíblia coloca aqui sobre felicidade. Quem é feliz? Primeira coisa é que você tem que considerar o próximo, não ser egoísta. Considere o próximo. Não seja egoísta. Salmo 41 diz assim, bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege. O Senhor preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olhe para o lado, para o próximo. Viva uma vida de mais entrega. Não pense em você, só você. Você viu o cara que quis ser egoísta? Resultado de infelicidade. Mas quer ter mais momentos felizes? Considere o próximo. Ame o próximo, diz a palavra, ame o próximo. E aqui no Salmo, Deus fala assim, você vai ser feliz na terra. Outra coisa, considere o cuidado de Deus. Não seja independente. Salmo 84 diz assim, 84:12, o Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Considere esse cuidado de Deus na tua vida. Ah, aconteceu uma tragédia, considere o cuidado de Deus. Ah, essa situação eu não sei, considere o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você, irmão. Confie nisso. Ah, eu estou me sentindo sozinho. Não acredite muito nos teus sentimentos, confie no que está na palavra. A paz vai entrar e esse aspecto da felicidade também chega. Considere também obedecer a Deus, não ande pelos caminhos do teu coração. Considere obedecer a Deus. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, mas só que você tem que estar considerando o caminho do Senhor, não o teu. A vontade do Senhor, não a tua. Provérbios 16:20 diz, o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Considere também a pureza do teu coração.
E não semeie a linguagem do inferno na tua vida. Porque 1 Pedro 3,10 diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, se você quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a tua língua do mal. E evite que os teus lábios falem dolosamente. E a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio, o coração. Então eu digo assim, considera a pureza do teu coração. Porque você está falando um monte de palavrão, se você está falando um monte de coisa que não tem nada a ver, está difamando, isso está vindo do coração. Isso não é da boca para fora. Então, não semeie essa linguagem do inferno, considere a pureza do coração. Mas também considere a salvação, porque ela é o teu bem maior, maior do que o teu cônjuge, maior do que o teu filho, maior do que tua riqueza. É a salvação que Deus te deu. E aí Deuteronômio 33:29 diz assim: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo de Deus, povo que Deus escolheu, quem é igual a você? Feliz é você que Deus escolheu. Deus havia escolhido Isaac, Rebeca, essa família, por fim Jacó. Aí Jacó chega e fala: Deus me escolheu, mas foram poucos e maus os meus dias. Irmão, a gente não vai ser feliz sempre. Não dá. Aliás, me parece que Deus não está nem muito preocupado com a nossa felicidade como um fim nela mesma. Deus está preocupado com a nossa fidelidade. E quando a gente é fiel, a gente vai experimentar muito mais momentos felizes na vida do que quando a gente não é fiel. É isso que eu quero deixar para você, porque todos nós queremos ser felizes, mas nem sempre é possível. Mas a felicidade é tão importante, que tudo que a gente faz é para ser feliz. Mesmo os nossos sacrifícios, mesmo quando a gente se doa, a gente quer se sentir bem. Mas eu quero dizer para você que antes da felicidade está a tua fidelidade. E a felicidade bíblica de Deus é condicionada à minha e tua fidelidade a Deus. E Jacó nem sempre seguiu aquilo que Deus orientou. Queria que você fechasse os olhos e considerasse isso. Você tem encarado a vida de forma sábia? Talvez alguns momentos de infelicidade que você tem, está passando, foi uma escolha ruim que você fez. Foi um abandono de um princípio da palavra do Senhor. Mas se você ainda enxerga a luz no fim do túnel, se você não quer terminar como Jacó, nesse sentido existencial, eu queria orar com você. Que a gente pudesse olhar e aprender com essa família. Quantos aspectos negativos ela teve para que fosse destruída, mas pela graça de Deus, Deus a preservou, como muitas vezes é a nossa vida também. E se você agradece essa graça do Senhor, reafirme isso hoje no teu coração. Senhor, muito obrigado. Eu tenho que tirar o egoísmo. Eu tenho que tirar essa questão da manipulação. Eu tenho que tirar esse negócio, Deus, de não priorizar tuas coisas, como Esaú. Ele vendeu o direito de primogenitura. E eu tenho, meu Deus, que fazer as escolhas certas, porque senão você é um Jacó, que vai ter que reconhecer no final que, olha, foi ruim a vida, não foi fácil, foram maus os dias. E não é assim que a gente quer, não é essa a nossa expectativa em relação à família.
Até porque Deus diz que ia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso é bênção. Agora, quando isso não acontece, aí sim Deus vem e fere a terra com maldição. Mas você faz parte do povo de Deus. Se você gostaria de colocar algum aspecto familiar seu na presença do Senhor, eu queria orar com você. Deus sabe. Aí no seu lugar você fica em pé. Eu quero orar, pedindo para que Deus ajude você a vencer, a ter momentos mais felizes, a ter momentos mais alegres. Pode ficar aí em pé no seu lugar, para a gente não delongar muito. Deus, ajuda esses irmãos que reconhecem que o Senhor é o Senhor da história e que eles são teus filhos, mas que algumas coisas aconteceram por culpa de outras pessoas, por culpa deles mesmos. Mas algumas coisas aconteceram, talvez não precisavam ter acontecido, mas aconteceram e agora aconteceram e pronto. Só que essas escolhas possam mudar no futuro, que não haja esse repetir de comportamento doentio. Ajuda essas pessoas, ajuda aqueles que estão enfrentando um luto, quem sabe há tanto tempo já. Ajuda aqueles também que têm sido sobre os ombros, sobre si mesmos, colocado um estigma de uma pessoa que não vai, que não anda, que a família não dá certo mesmo. Então, Senhor, em nome de Jesus, transforma isso nessa noite, na vida desse jovem, dessa mulher, desse homem, desse filho, filha, pai, mãe. A pessoa talvez olhe, ninguém mais acredita nessa pessoa. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que haja transformação. Teu Santo Espírito trabalhe para mudar, para que os dias possam ser bons, porque são dias vividos na Tua presença. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.